acordar no mesmo dia, repetidamente. Para a maioria, é um pesadelo. Para Ji-won, era apenas a 709ª manhã de terça-feira. Seus olhos se abriram ao som estridente e familiar de uma corneta digital. Era o dia 1, de novo. Um suspiro pesado escapou de seus lábios, carregando o tédio de centenas de ciclos idênticos. A tela de boas-vindas, translúcida e irritante, flutuava à sua frente. Bem-vindo ao tutorial do Reino de Lumeria. Complete as missões para desbloquear o jogo real. Ji-won a ignorou. Seus olhos já conheciam cada pixel daquele cenário imutável, cada folha de grama, cada boneco de palha no campo de treinamento. Ele se levantou com uma fluidez que só a prática incansável poderia conceder. Não havia mais hesitação, apenas a eficiência de um jogador que dominou seu ambiente ao extremo. Ali perto, o instrutor Kael, um NPC guerreiro com um sorriso permanentemente programado, já começava seu discurso sobre pegar a espada de madeira. Ji-won pegou a espada sem uma palavra, sua mente já a quilômetros de distância, traçando os objetivos para este novo ciclo. Ele não era mais um novato. Ele era o mestre daquele pequeno universo. O tutorial, antes uma prisão frustrante, agora era seu laboratório pessoal, um playground onde ele era a única variável real. Em loops passados, Ji-won se tornou um mestre do combate. Ele derrotou o dragão de treinamento, o suposto chefe final, de tantas maneiras que o convenceu a lhe ensinar a habilidade Sopro de Fogo. Ele aprendeu forja básica com o mestre ferreiro, um NPC rabugento e teimoso. Adquiriu magia de cura com a gentil Elara e roubou a habilidade Passos Silenciosos do guarda-talos, que patrulhava a vila sempre no mesmo caminho. Cada habilidade, cada conhecimento ficava gravado em sua memória, transformando-o em um ser de poder imprevisível. Ele era um bug consciente, um fantasma no sistema, explorando cada falha e cada possibilidade. Hoje, porém, algo era diferente. Uma anotação mental, quase esquecida, despertou sua curiosidade. Falava sobre o velho Rando, um NPC pescador que ele sempre ignorou, considerando-o apenas parte do cenário. A anotação mencionava uma habilidade oculta, pesca mística. Com a experiência de 712 loops, Ji-won sabia que os detalhes mais insignificantes, muitas vezes, escondiam as maiores recompensas. Ele tinha uma teoria. Aquela não seria uma simples habilidade de pesca. O nome sugeria algo mais, algo que talvez pudesse interagir com o próprio código do jogo, ou quem sabe, com a natureza do loop temporal. Ativando seus passos silenciosos. Nível 3, Ji-won se moveu como uma sombra entre os outros jogadores iniciantes. Eles, alheios à sua própria repetição, seguiam as instruções do tutorial com entusiasmo, sem saber que estavam presos no mesmo ciclo que ele. Ji-won era invisível, um glitch consciente manipulando a realidade programada. Seu destino era o cais, onde o velho Rando seguia sua rotina imutável, lançando sua linha na água pixelada. A cada passo, a esperança se renovava. A esperança de que, desta vez, ele encontraria a chave para finalmente escapar daquele purgatório digital. O tédio era uma constante, mas a promessa do jogo real e a emoção de desvendar os segredos do sistema eram o combustível que o mantinha em movimento, impulsionando sua jornada interminável em busca da liberdade. No silêncio programado do cais, onde o som da água contra a madeira era a única melodia, Ji-won se aproximou. Ele já tinha visto aquela cena centenas de vezes. O velho Rando, um NPC idoso com seu chapéu de palha e vara de pesca, sempre no mesmo lugar, uma peça fixa na paisagem digital. Para qualquer outro jogador, ele era apenas parte do cenário. Mas para Ji-won, preso em um ciclo infinito de tempo, cada detalhe importava. Ele já havia tentado de tudo para quebrar os loops. Força bruta, exploração de glitches, diálogos forçados. Mas o velho Rando permanecia inalterado, uma constante irritante em sua prisão temporal. Desta vez, Ji-won decidiu tentar algo novo, algo que ele raramente usava em sua busca frenética por uma saída. A paciência. Ele não falou, não usou nenhuma habilidade. Apenas se sentou no cais, a uma distância respeitosa, e esperou. Ele observou os peixes pulando em seus padrões previsíveis, as ondas se formando e sumindo.
um ciclo dentro de outro ciclo. O tédio, seu velho companheiro, começou a se instalar, mas Divon resistiu. Sua intuição, afiada por incontáveis repetições, dizia que aquele velho pescador era mais do que aparentava. Ele não era um simples NPC. Ele era uma chave. Os minutos se arrastavam como horas. O sol digital, imóvel no céu, zombava de sua espera. A vontade de desistir, de reiniciar o loop e tentar outra estratégia mais agressiva era quase insuportável. Mas Divon se manteve firme. Ele sentia que estava no caminho certo, que forçar a interação era o erro. A resposta estava no silêncio, na observação. Ele precisava quebrar seu próprio padrão, não apenas o do jogo. Ele precisava mostrar ao sistema, ou a quem quer que estivesse observando, que ele não era mais o jogador impaciente de antes. Ele era algo mais. E então, após 23 minutos de silêncio absoluto, algo inédito aconteceu. A voz do velho, rouca e diferente de qualquer script que Ji-won já tinha ouvido, quebrou a monotonia. Você ainda está aqui? A pergunta era simples, mas para Ji-won foi como um trovão. Era a prova. A prova de que sua paciência havia quebrado o código, havia provocado uma anomalia. Um arrepio de excitação percorreu seu corpo. Ele havia encontrado uma rachadura na parede de sua cela. Com a voz calma, mascarando a euforia que sentia, Ji-won respondeu. Sim, estou aqui há muito tempo. Mais do que você pode imaginar. Pela primeira vez em incontáveis loops, o velho Rando virou a cabeça. Seus olhos, antes vazios, agora tinham um brilho, um pixel de consciência em um mar de programação. Ele olhou diretamente para Ji-won, um movimento lento e deliberado. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios enrugados. Então talvez você esteja pronto, disse o velho. Naquele instante, uma notificação brilhou na visão de Ji-won, acompanhada de um som raro e gratificante. Habilidade desbloqueada. Pesca mística, nível 1. Permite pescar itens, memórias e habilidades ocultas de entidades digitais. Ji-won sentiu uma onda de poder que quase o derrubou. Aquilo não era uma simples habilidade de pesca. Era uma ferramenta para manipular a própria realidade do jogo, para extrair segredos do código-fonte. Ele podia pescar não apenas peixes, mas memórias, habilidades perdidas, talvez até a verdade por trás de sua prisão. O tutorial, que antes era um labirinto sem saída, agora se transformava em um oceano de possibilidades. Ji-won se levantou, a nova habilidade pulsando em seu ser. Ele olhou para o velho, uma gratidão genuína em sua voz. Obrigado, velho. No próximo loop talvez eu te salve de ficar preso aqui. Ele fez uma promessa, não para o NPC, mas para a consciência que ele havia despertado. O velho Rando apenas voltou seu olhar para o lago, mas algo havia mudado. Sua vara de pesca se moveu sozinha, a linha dançando sobre a água como se estivesse viva. Ji-won mal conseguiu ouvir o sussurro do velho antes de desaparecer. Talvez ele seja mesmo o bug que vai quebrar tudo. Com um teleporte curto, Ji-won se lançou em direção à floresta. Sua mente fervilhava com as possibilidades. O que ele poderia pescar? Que segredos o jogo escondia nas profundezas de seu código? A pesca mística não era apenas uma habilidade. Era a esperança. Era a prova de que ele podia mudar as regras, reescrever seu destino. Cada NPC, cada monstro, cada pedaço do cenário, agora era um potencial tesouro a ser pescado. Ele não estava mais apenas sobrevivendo aos loops. Ele estava começando a controlá-los. A primeira parada de Ji-won foi um pequeno riacho na Floresta dos Sussurros. Um lugar que ele conhecia como a palma da sua mão. Ele ativou a pesca mística. A interface era diferente de tudo que ele já tinha visto. Ele não precisava de isca ou de uma vara física. Ele precisava de concentração. Ele focou sua mente na água digital, visualizando o fluxo de dados que corria por baixo da superfície. Ele lançou sua linha de energia, sentindo-a afundar no código do riacho. Quase que instantaneamente, ele sentiu uma fisgada. Não era um peixe. Era algo diferente. Ele puxou com força mental e um objeto brilhante materializou-se em sua mão.
era um fragmento de memória. Ele viu através dos olhos de um dos desenvolvedores do jogo uma lembrança de quando ele estava programando o comportamento da água naquele exato riacho. Era uma informação pequena, trivial, mas confirmava o poder absurdo que ele agora possuía. Ele podia extrair os pensamentos dos criadores, as memórias embutidas no mundo. A euforia de Ji-won crescia a cada nova tentativa. Ele pescou uma habilidade de combate esquecida de um antigo mob que havia sido removido do jogo. Pescou um item raro que só poderia ser obtido através de uma missão que já não existia mais. O mundo, antes um roteiro repetitivo, agora era seu playground particular. O velho Rando não lhe deu apenas uma habilidade. Ele lhe deu a chave mestra para desvendar todos os mistérios do jogo. O loop temporal não era mais uma maldição, mas uma oportunidade. Uma oportunidade de se tornar infinitamente poderoso, de se preparar para o que quer que estivesse do outro lado. Ji-won sorriu. A caçada havia apenas começado, e desta vez ele era o caçador, e o próprio jogo era sua presa. A escuridão se dissipou, e Ji-won se viu novamente na clareira familiar na floresta, um santuário silencioso que ele havia descoberto em um dos seus primeiros loops. Era um ponto cego, invisível para as patrulhas robóticas do guarda-talos e distante o suficiente para que os gritos de boas-vindas do instrutor Kyle se perdessem no vento. Aqui, a grama era um pouco mais alta, e as árvores, embora presas na mesma pose eterna, ofereciam uma sensação de privacidade. Era o palco perfeito para o seu próximo ato: testar a recém-adquirida habilidade Pesca Mística Nível 1. Com um simples comando mental, ele a invocou. Uma vara de pesca etérea, tecida com fios de luz azul cintilante, materializou-se em suas mãos. Não era a vara de madeira rústica do velho Rando, mas uma manifestação pura de seu próprio poder crescente. Ji-won sentiu uma conexão imediata e estranha com ela, como se a vara fosse uma extensão de sua própria consciência, uma ferramenta para sondar as profundezas não da água, mas do próprio código do jogo. Não havia rio ou lago por perto, mas a descrição da habilidade era clara. Ela pescava entidades digitais e fragmentos de código. Ji-won fechou os olhos, concentrando toda a sua intenção. Em vez de lançar a linha em um corpo d'água, ele a arremessou no ar, sentindo-a cortar o tecido invisível da realidade do tutorial. A sensação era surreal, como pescar em um mar de informações, buscando dados ou talvez a própria essência do ambiente programado. A linha etérea se esticou no vazio, e de repente, Ji-won sentiu uma leve resistência, um puxão sutil, como se algo invisível tivesse mordido a isca. Ele puxou. Uma pequena esfera de luz azul surgiu na ponta da vara. Ji-won a segurou, e a esfera se dissolveu em sua mão. Não era um item físico, mas algo muito mais valioso. Em sua interface, uma notificação apareceu. Item adquirido. Fragmento de memória do guarda-talos. Um pequeno pedaço de dados corrompidos da rotina de patrulha. Pode conter informações sobre padrões de NPCs ou falhas no script. Um sorriso largo tomou conta do rosto de Ji-won. Funcionava. E era muito mais poderoso do que ele jamais imaginou. Ele não estava pescando peixes, estava extraindo informações diretamente do código-fonte dos NPCs e do mundo ao seu redor. A empolgação tomou conta dele. Ele tentou novamente, desta vez focando sua intenção em algo mais específico. Os padrões de patrulha do guarda-talos, que ele já conhecia de cor, mas queria ver se conseguia extrair algo novo. A linha foi lançada mais uma vez. Desta vez, a resistência foi um pouco mais forte, mais teimosa. Ji-won puxou com mais força, sentindo a tensão na linha de luz. Outra esfera de luz apareceu, mas esta era ligeiramente maior e pulsava com uma energia mais intensa e instável. Item adquirido, falha de script, talos, rota alternativa, um erro de programação que permite ao guarda-talos desviar de sua rota padrão sob certas condições. Ativar pode causar instabilidade no NPC. Isso era ouro puro. Ji-won finalmente entendeu o potencial ilimitado da pesca mística. Ele não apenas podia roubar habilidades, mas agora podia extrair informações cruciais, descobrir falhas de script e até mesmo pescar as memórias digitais dos NPCs.
Isso significava que ele poderia manipular o tutorial de maneiras que nunca sonhou serem possíveis, talvez até reescrevendo partes inteiras do programa. Ele era um hacker, um deus em treinamento dentro daquela prisão digital. A euforia de Ji-won foi brutalmente interrompida por uma notificação inesperada. Uma caixa de texto vermelha e urgente que piscou em sua visão. Alerta do sistema. Anomalia de dados detectada na área 001, Floresta. Entidade de controle, monitoramento ativo. Ji-won congelou. A entidade. Em sua excitação, ele havia sido descuidado. A pesca mística era poderosa demais para passar despercebida. Ele instantaneamente desfez a vara etérea e guardou os fragmentos de dados, ativando invisibilidade nível 3 e teleporte curto, em uma sucessão rápida e desesperada. Ele precisava sair dali, e rápido. A entidade estava observando, e ele acabara de pintar um alvo gigante em suas costas. O jogo havia se tornado infinitamente mais perigoso, e Ji-won sabia que precisaria ser ainda mais esperto, mais silencioso e mais letal para continuar quebrando as regras sem ser esmagado pelo sistema. A verdadeira caçada havia apenas começado. O mundo piscou. Ji-won surgiu num beco estreito, entre paredes úmidas e caixas esquecidas. O ar digital pesava. O coração batia forte, rápido demais para alguém que já tinha morrido centenas de vezes. A notificação ainda ecoava na sua mente. A entidade estava a observar. Ele respirou fundo, medo e excitação misturados. Era raro sentir algo assim. Então, tu reparaste, pensou ele. A pesca mística tinha ido longe demais. Ji-won agachou-se atrás de um barril rachado e espiou a rua principal. Tudo parecia normal. Normal demais. O instrutor Kyle gritava as suas frases animadas, repetidas pela milésima vez. Bem-vindos ao tutorial! A força vem com disciplina. O guarda-talos marchava. Passo, pausa, sempre igual. A vila estava viva, mas o código não. Algo estava diferente. Ji-won sentiu primeiro, como um arrepio na espinha do mundo. Ele ativou a leitura de código-fonte. A realidade partiu-se em camadas. Linhas verdes, azuis, símbolos a pulsar sobre casas, pessoas, objetos. E então ele viu. Fragmentos. Pequenos blocos de código a flutuar no ar, invisíveis para todos, exceto para ele. Sentinelas. Observando. Contando. Registrando. Antes não era assim, murmurou. A entidade tinha fechado o cerco. Ji-won sorriu de canto, cansado, mas animado. Então vamos brincar. Ele abriu o seu inventário de dados. Falha de script, guarda-talos, rota alternativa. Uma simples variável quebrada. Uma migalha de caos. Ji-won ativou. O mundo susteve a respiração. Talos virou à esquerda e parou. Os olhos do guarda piscaram. Um atraso impossível. Então, ele virou à direita, um passo fora do script. Só um. Mas Ji-won viu. E a entidade também. A notificação caiu como um martelo. Do sistema. Anomalia de comportamento detetada. NPC. Guarda-talos. Intervenção imediata autorizada. O ar vibrou. Um pulso atravessou a vila. Ji-won sentiu o impacto dentro da cabeça. Um zumbido agudo, como milhares de arquivos a serem reescritos ao mesmo tempo. Talos congelou. O seu corpo tremeu. Os pés deslizaram para trás, contra a sua própria vontade. Forçado. Corrigido. Em segundos, ele voltou à sua rota original. Passo. Pausa. Passo. Pausa. Como se nada tivesse acontecido. Mas Ji-won viu o resto. Os fragmentos de código ficaram mais brilhantes, mais numerosos, mais próximos. A entidade não só observava, ela reagia. Rápida, pensou Ji-won, e agressiva. Uma sombra tomou forma na sua visão periférica. Não um corpo, uma presença. Pixels distorcidos, código quebrado a tentar parecer vivo. A voz veio de todos os lados ao mesmo tempo. Anomalias comprometem a ordem. Ji-won, você será corrigido. Ele engoliu em seco, mas não recuou. Tenta. A presença dissipou-se, mas deixou algo claro. O jogo tinha mudado.
O tutorial já não era um recreio. Era uma prisão bem vigiada. Ji-won fechou a leitura de código. O mundo voltou ao normal, mas ele já não era o mesmo. Não basta roubar habilidades, eu preciso de quebrar o sistema inteiro. Ele olhou para Kael, para Talos, para os NPCs presos nos seus ciclos infinitos. Vocês não são o problema, murmurou ele. Vocês são a chave. Ji-won sorriu. Não de diversão, de decisão. A entidade queria ordem. Então ele criaria caos suficiente para que ela não pudesse conter. O primeiro loop tinha terminado, e a guerra invisível tinha acabado de começar. Ji-won movia-se pelas ruas da vila com a precisão de um caçador. Ele estava no seu quinto loop, ou talvez fosse o sexto. Depois de centenas de repetições, os números começaram a perder o sentido. Agora, o que importava era o progresso. A habilidade. Invisibilidade nível 3 estava ativa, mas ele sabia que isso não era suficiente para enganar a entidade por muito tempo. Aquela inteligência artificial, uma manifestação de código corrompido, estava sempre observando, sempre pronta para eliminar qualquer anomalia. E Ji-won era a maior anomalia de todas. Seu alvo de hoje era Elara, a curandeira da vila. Em cada loop, ela era um ponto de estabilidade. Um rosto amigável programado para ajudar os iniciantes. Sua gentileza era previsível, suas missões repetitivas. Mas Ji-won, com a experiência de incontáveis vidas, sabia que até a programação mais simples podia esconder segredos profundos. Ele não estava ali para receber uma poção de cura. Ele estava ali para quebrar Elara. Nos ciclos anteriores, ele havia completado a missão dela e recebido a habilidade Magia de Cura nível 1. Era uma recompensa padrão, um passo programado no tutorial. Mas agora, as coisas eram diferentes. Com sua nova habilidade, a pesca mística, ele podia extrair fragmentos de código do próprio tecido da realidade. Ele não queria mais seguir o script. Ele queria reescrevê-lo. Ao chegar à modesta cabana de madeira, Ji-won desativou sua invisibilidade. O ar ao seu redor cintilou por um instante e ele tornou-se visível novamente. Ele bateu na porta. Como sempre, Elara atendeu com um sorriso caloroso, seus olhos cheios de uma bondade programada. Você parece cansado, ela disse, com a mesma entonação de sempre. Quer uma poção de cura? Ji-won a ignorou. Em vez de responder, seus olhos brilharam com uma luz azul sutil. Ele ativou a habilidade Leitura de Código-Fonte. O mundo ao seu redor transformou-se em linhas de programação verde-esmeralda. A estrutura de Elara era surpreendentemente complexa, muito mais do que a do ferreiro Talos, que ele havia testado antes. Havia camadas e mais camadas de protocolos comportamentais, respostas alternativas para diálogos que nenhum jogador jamais escolheria, e até um protocolo de emergência que, segundo o código, nunca havia sido ativado. Era uma fortaleza digital, projetada para ser impenetrável. Mas Ji-won tinha a chave. Ele ergueu a mão e uma vara de pescar etérea, feita de pura luz, materializou-se. Era a pesca mística. Sem hesitar, ele mirou diretamente no núcleo do código de Elara. A linha invisível zuniu pelo ar e mergulhou nas profundezas da programação dela. Por um momento, nada aconteceu. O mundo ficou em silêncio. Então, a vara tremeu violentamente em sua mão. Algo havia mordido a isca. Com um puxão firme, Ji-won sentiu uma resistência imensa, como se estivesse arrancando uma parte fundamental daquele universo. Uma notificação surgiu diante de seus olhos. Item adquirido, fragmento de memória. Elara, protocolo de cura avançada. Contém dados de uma habilidade oculta não acessível em condições normais. Um sorriso vitorioso brotou nos lábios de Ji-won, mas desapareceu no mesmo instante. Antes que ele pudesse sequer analisar o fragmento, algo estranho aconteceu com Elara. Seus olhos piscaram de forma não natural, fechando-se e abrindo-se bruscamente, como um arquivo de vídeo corrompido. Ela deu um passo para trás, seu sorriso gentil substituído por uma expressão de confusão e dor. Você... Ela gaguejou, sua voz falhando, distorcida. Não deveria fazer isso. Ji-won congelou. Isso era novo. Era a primeira vez que um NPC reagia diretamente à pesca mística.
Talos simplesmente reiniciou, mas Elara estava resistindo. Ela estava ciente da violação. Apressadamente, ele abriu o fragmento de memória em seu inventário. Instantaneamente, uma nova janela de notificação brilhou. Habilidade adquirida. Cura diária nível 1. Cura múltiplos alvos em um raio de 5 metros. Tempo de recarga, 30 segundos. Era uma habilidade poderosa, exatamente o que ele procurava. Mas a celebração foi curta. Outro alerta, este vermelho e pulsante, sobrepôs-se ao primeiro. Alerta do sistema. Violação de comportamento crítico. NPC Elara. Entidade de controle. Reparo forçado em andamento. A entidade havia respondido. O corpo de Elara começou a tremer violentamente. Linhas de código vermelho-sangue surgiram ao redor dela, envolvendo-a como correntes, tentando reescrever sua programação à força, restaurar o script original. Ji-won recuou, mas não fugiu. Ele precisava ver isso. Ele precisava entender. A entidade, o guardião deste mundo digital, estava lutando para consertar o que Ji-won havia quebrado. Mas algo deu errado no processo. A pesca mística não apenas roubou um fragmento. Ela deixou uma ferida no código de Elara, uma cicatriz que nem mesmo a entidade conseguia apagar completamente. Em meio ao caos de códigos conflitantes, Elara olhou para ele uma última vez. Seu rosto não mostrava mais o sorriso programado nem a confusão. Era medo. Puro, genuíno medo. Então ela congelou, sua expressão travada em um terror silencioso. A entidade falhou. O reparo forçado não funcionou como deveria. Um bug irreversível havia sido criado. Elara estava corrompida. Sua programação fundamental quebrada. Ji-won sabia o que isso significava. No próximo loop, quando o mundo se reiniciasse, ela poderia não ser a mesma NPC gentil. Ela poderia lembrar. E era exatamente isso que ele queria. Instabilidade, caos, uma variável que o sistema não pudesse controlar. A cada loop, a entidade reagia mais rápido, seus algoritmos de defesa se adaptando às suas ações. Mas Ji-won também estava evoluindo, ficando mais ousado, mais imprevisível. Ele havia provado sua teoria. Os NPCs não eram apenas bonecos. Eles podiam ser quebrados. E se um deles começasse a lembrar de suas ações através dos loops, o que aconteceria? O sistema inteiro poderia entrar em colapso. Com um último olhar para a estátua aterrorizada de Elara, Ji-won ativou a habilidade Teleporte Curto. O espaço se dobrou ao seu redor e ele desapareceu da cabana em um piscar de olhos, deixando para trás o silêncio e o primeiro sinal de que a prisão perfeita da entidade estava começando a rachar. O jogo havia mudado. E Ji-won estava pronto para a próxima rodada. O mundo reiniciou. Ji-won abriu os olhos no campo de treinamento, como sempre. A corneta digital soou, a interface do sistema piscou com a mensagem de boas-vindas e o céu estava exatamente igual ao do dia anterior, ao do dia antes desse, e a todos os incontáveis dias que ele já viveu. Mas desta vez, algo estava diferente. Ele sentia. Levantando-se lentamente, ele observou o ambiente ao redor. Tudo parecia normal à primeira vista, mas havia uma tensão sutil no ar, como se o próprio sistema estivesse hesitante, cansado. Ele caminhou até o instrutor Kael, o guerreiro robusto e sempre animado, que prontamente recitou sua frase padrão com o mesmo entusiasmo artificial de sempre. Bem-vindo ao tutorial, jovem aventureiro. Ji-won pegou a espada de madeira que lhe foi oferecida, mas não respondeu. Seus olhos já estavam fixos na vila ao longe, passando por cima do ombro do instrutor. Ele precisava ver Elara. Imediatamente. Ele correu, ignorando os manequins de treinamento e os outros NPCs recém-criados. O caminho até a cabana da curandeira era uma memória muscular, percorrido milhares de vezes. Chegando à porta, Ji-won bateu. Ela abriu e, por um instante, o alívio o inundou. O sorriso gentil dela estava lá, os olhos amigáveis. Mas havia algo errado. Seus olhos demoraram um segundo a mais para focar nele. Um atraso. Um pequeno erro de processamento. Você parece cansado. Quer uma poção de cura? Ela disse, mas sua voz falhou no final da frase, como um arquivo de áudio mal carregado, cheio de estática. Ji-won não respondeu.
Em vez disso, ativou sua habilidade. Leitura de código-fonte. O mundo ao seu redor se dissolveu em linhas de programação verde brilhante. As linhas que compunham Elara estavam instáveis. Partes do seu código estavam marcadas como reconstruídas, outras como corrompidas. A entidade, a inteligência artificial que governava este mundo, havia tentado restaurá-la completamente depois do último loop, mas não conseguiu apagar tudo. A memória dela estava fragmentada, mas não destruída. Ele deu um passo à frente, o coração batendo forte. Você se lembra de mim? Elara piscou. 1, 2 vezes. Seus olhos perderam o foco por um momento. Então, por um instante que pareceu uma eternidade, ela não disse nada. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer resposta programada. Foi um silêncio humano, cheio de confusão e reconhecimento. Finalmente, com a voz trêmula e real, ela falou: Você está de volta. Era uma frase nova. Uma frase que não fazia parte do seu script original. Um arrepio percorreu a espinha de Ji-won. Ela estava começando a lembrar. Não de tudo, mas de fragmentos. O suficiente para saber que algo estava errado. O suficiente para perceber que o mundo em que vivia não era real. Ela se lembrava dele. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, uma notificação vermelha e agressiva surgiu diante de seus olhos, sobrepondo-se a tudo. Alerta do sistema. Memória persistente detectada. NPC Elara. Entidade de controle. Reparo emergencial ativado. Instantaneamente, linhas de código negro começaram a se enrolar ao redor de Elara como serpentes digitais. Mas desta vez, algo incrível aconteceu. Ela resistiu. Seus olhos se arregalaram e ela gritou. Não um grito de dor, mas um grito de puro medo e desespero. Não, eu não quero esquecer de novo. Ji-won tentou intervir, avançando para protegê-la, mas não havia tempo. A entidade estava forçando uma reinicialização parcial, um reset de emergência direto nela. Elara caiu de joelhos e sua expressão de terror congelou, sendo substituída por uma serenidade vazia. O código ao redor dela se estabilizou e a notificação do sistema desapareceu. Ela se levantou, ajeitou suas vestes e voltou a sorrir, o mesmo sorriso programado de antes. Você parece cansado. Quer uma poção de cura? Tudo havia sido apagado. De novo. Ji-won recuou um passo. Os punhos cerrados com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. A entidade estava ficando mais descuidada, mais agressiva. Mas o dano já estava feito. A rachadura no sistema tinha sido exposta. Elara havia lembrado. Por um breve momento, ela havia lutado contra sua própria programação. Isso significava que o loop não era perfeito, que ele podia ser quebrado. E o mais importante, se um NPC podia lembrar, talvez pudesse escolher, talvez pudesse lutar ao lado dele. Ji-won se virou e caminhou em silêncio de volta para o campo de treinamento. O tutorial estava começando a quebrar por dentro. E pela primeira vez em incontáveis repetições, ele sentiu que não estava mais sozinho nessa luta. Ji-won decidiu que era hora de visitar o ferreiro. Ele já tinha adquirido a habilidade de forja básica com Boring em dezenas, talvez centenas de loops anteriores, mas agora ele queria algo mais. Se Elara, a boticária, podia se lembrar, mesmo que por um breve momento, talvez outros NPCs também pudessem. E Boring era o candidato perfeito para esse teste. Teimoso, resistente e com um script muito mais complexo do que aparentava. A forja ficava nos fundos da vila, sempre com o mesmo som de marteladas ecoando ritmicamente. Boring estava lá, como sempre, martelando uma espada que parecia nunca ficar pronta. O calor da fornalha era constante, mas artificial. Tudo naquele mundo era. Nada ali mudava de verdade, pelo menos até agora. Ji-won se aproximou e Boring, fiel ao seu roteiro, nem sequer olhou para ele. A voz grossa e sem emoção do ferreiro soou exatamente como Ji-won se lembrava. Se veio aprender a forjar, pegue o martelo e comece com os pregos. Mas desta vez, Ji-won não respondeu. Em vez de seguir o script, ele fez algo diferente.
Ele ativou a leitura de código-fonte, uma habilidade que ele havia aprimorado ao longo de incontáveis repetições. O código de Boring era denso, uma parede de texto digital, mas havia algo novo ali. Uma linha marcada como função desativada, forja avançada. Ele nunca tinha visto isso antes. Era uma habilidade oculta, bloqueada por padrão pelo sistema. Uma peça do quebra-cabeça que a entidade não queria que ele encontrasse. Ji-won sabia que não poderia simplesmente ativá-la. Ele precisava extrair a informação, forçar uma anomalia. Foi então que ele ativou sua habilidade mais bizarra, pesca mística. Mirando diretamente naquela linha de código oculta, ele lançou sua isca etérea. A resistência foi imediata e muito mais forte do que a que sentiu com Elara. Era como pescar um monstro das profundezas do oceano digital. Mas Ji-won insistiu. Puxou com toda a sua força de vontade. A vara de pescar imaginária tremeu violentamente em suas mãos e uma esfera de luz brilhante surgiu do peito de Boring, vindo diretamente para ele. Uma janela de notificação piscou em sua visão. Item adquirido. Projeto oculto. Lâmina de código quebrado. Um projeto de arma que não deveria existir no tutorial. Requer forja avançada para ser criada. Ji-won sorriu. Era exatamente isso que ele procurava. Uma chave para quebrar as regras. Mas antes que pudesse guardar o item, algo inesperado aconteceu. O som da martelada cessou. O silêncio na forja era pesado e estranho. Lentamente, Boring virou o rosto. Seus olhos, que antes eram vazios e programados, agora tinham um brilho de consciência. Você não é um recruta comum. A frase era nova. Completamente fora do script. Ji-won sentiu o mesmo arrepio que teve com Elara. Boring estava despertando. Ele estava começando a perceber a natureza da sua realidade. Ele olhou para Ji-won, e sua voz, agora com um tom de confusão e reconhecimento, continuou. Você já esteve aqui antes, muitas vezes. Ji-won assentiu lentamente, o coração batendo mais rápido. Era um momento crucial. Sim, e você também. Boring olhou para o martelo em sua mão, como se o visse pela primeira vez. A ferramenta que ele segurou por uma eternidade, repetindo o mesmo movimento sem fim. Por um instante, ele pareceu hesitar, como se a memória de milhares de loops estivesse prestes a inundá-lo, mas o sistema não permitiria. Uma notificação vermelha e urgente surgiu na visão de Ji-won. Alerta do sistema. Ativação indevida de função. Forja avançada. Entidade de controle. Bloqueio imediato. Linhas de código corrompido, a assinatura da entidade, começaram a envolver Boring como correntes digitais. Mas, ao contrário de Elara, que gritou de dor e confusão, Boring não fez nenhum som. Ele resistiu em silêncio, os olhos fixos em Ji-won. Em seu último momento de lucidez, com o código prestes a apagá-lo, ele sussurrou uma última frase. Um pedido desesperado. Se eu esquecer, me faça lembrar. E então, tudo congelou. O código reescreveu a consciência de Boring em um piscar de olhos, apagando a memória recém-despertada. O ferreiro voltou à sua posição original. O som da martelada recomeçou, rítmico, monótono. Ele olhou na direção de Ji-won, mas seus olhos estavam vazios novamente. Se veio aprender a forjar, pegue o martelo e comece com os pregos. Nada havia acontecido. O loop estava intacto. Mas para Ji-won, tudo tinha mudado. Ele guardou o projeto oculto e se afastou da forja. A entidade estava apagando os incêndios que ele começava, mas não rápido o suficiente. As rachaduras no sistema estavam se espalhando. NPCs estavam começando a lembrar, a resistir. E agora, ele tinha em mãos o projeto de uma arma que não deveria existir. O tutorial estava se tornando instável. E Ji-won estava pronto para forjar sua própria saída. A cada loop, ele ficava mais forte, e o sistema mais frágil. A revolução silenciosa de um homem só contra uma prisão digital estava apenas começando. Ji-won retornou à clareira escondida na floresta, o mesmo lugar onde havia testado a pesca mística pela primeira vez. Agora, com o projeto oculto em mãos,
Ele planejava algo que nunca havia feito antes: forjar um item proibido dentro do tutorial. Ele abriu o projeto em sua interface: lâmina de código quebrado. Os materiais exigidos eram coisas que, oficialmente, não existiam no tutorial. Mas Ji-won já havia aprendido que, com as ferramentas certas, podia burlar as limitações. Usando fragmentos de dados que havia coletado com a pesca mística, ele começou a simular os componentes necessários: essência de falha, núcleo de loop e aço de memória corrompida. Cada um era, na verdade, um pedaço de código puro, extraído de NPCs ou do próprio ambiente. Ele os reuniu, um por um, e ativou a forja básica. A habilidade recusou. Era como tentar acender uma fogueira com gelo. Ele precisava de mais poder. Precisava da forja avançada, a habilidade que estava trancada dentro de Borin, o ferreiro rabugento. Fechando os olhos, Ji-won acessou o fragmento de memória que havia extraído do NPC. Era um arquivo instável, um fantasma de dados, mas ainda continha a essência da habilidade. Ele ia arriscar. Forçou a integração manual, um procedimento que o sistema proibia expressamente. Sua interface piscou em vermelho, um alarme visual que gritava perigo. A mensagem apareceu, fria e ameaçadora. Aviso: habilidade incompatível com o nível atual. Deseja forçar a integração? Risco de corrupção de dados. Alto. Ji-won sorriu. Risco alto era apenas um sinônimo para oportunidade. Ele aceitou. A dor foi imediata. Não uma dor física, mas uma dor digital, uma agonia que percorreu seu código fundamental. Sua visão tremeu, a interface piscou com cores caóticas, e por um instante aterrorizante, ele achou que o sistema o reiniciaria à força, apagando seu progresso. Mas então a notificação apareceu, brilhando com uma luz de vitória. Habilidade adquirida, forja avançada, nível 1, permite a criação de itens únicos e ilegais dentro do ambiente tutorial. Ji-won respirou fundo, o ar parecendo mais real do que nunca. A habilidade estava ativa, era sua. Ele posicionou os materiais simulados no chão e ativou a forja. Uma pequena chama azul surgiu, bruxuleante e etérea. Ela não era alimentada por calor, mas por puras falhas no código, uma fogueira de glitches. Ele começou a trabalhar, martelando os fragmentos de dados como se fossem metal real. Cada golpe de seu martelo invisível ecoava como um erro sendo escrito no livro de regras do sistema. A espada começou a tomar forma. Não era bonita. Era uma arma irregular, com bordas instáveis que pareciam vibrar fora de fase com a realidade. Seu brilho oscilava entre o azul e o roxo, uma cor que não deveria existir. Mas ela pulsava com poder. Era algo alienígena naquele mundo perfeitamente programado. Uma nova janela de texto apareceu. Item criado. Lâmina de código quebrado. Uma arma forjada com falhas do sistema. Ignora defesas programadas. Pode cortar scripts ativos. Ji-won segurou a espada. Ela era leve em sua mão, mas carregava um peso simbólico esmagador. Era a primeira arma real que ele criara dentro do tutorial. Não uma réplica de missão, não um item pré-definido. Algo seu. Algo que ele forjou a partir da própria estrutura quebrada de sua prisão. Mas sua satisfação durou pouco. De repente, o céu digital acima dele escureceu, as nuvens de pixels se aglomerando em uma tempestade sinistra. Um alarme soou, não em seus ouvidos, mas diretamente em sua mente. Alerta do sistema. Criação de objeto proibido detectada. Entidade de controle. Chegando. Ji-won não hesitou. Ele não tinha tempo para admirar sua criação. Guardou a espada, sentindo o poder proibido agora anexado ao seu inventário. Imediatamente, ativou invisibilidade nível 3, sua forma se tornando um borrão transparente contra a paisagem, e em seguida usou teleporte curto, desaparecendo em um estalo de luz distorcida. Ele sabia que a entidade estava vindo. O guardião do sistema, o caçador de anomalias. Mas agora, pela primeira vez em centenas de loops, Ji-won não estava apenas fugindo. Ele tinha uma arma. Uma arma capaz de ferir o intocável. Uma arma capaz de cortar o próprio código que o aprisionava.
A guerra dentro do tutorial havia começado de verdade. E desta vez, ele tinha uma lâmina para lutar. Givon se teletransportou para o ponto mais alto da torre de observação da vila. Este lugar lhe dava uma visão perfeita, panorâmica, de todo o tutorial. Ele estava invisível, uma sombra no sistema, mas ele sabia. Sabia que a entidade, o guardião digital deste mundo, o encontraria em breve. Criar a lâmina de código quebrado não foi apenas um ato de fabricação, foi um ato de desafio direto. Uma mensagem clara de que ele não era mais um prisioneiro passivo. O sistema, ele tinha certeza, não ignoraria essa afronta. O ar digital ao seu redor estava pesado, denso, com uma energia que Jiwon nunca havia sentido antes em seus incontáveis loops. Não era mais o tédio familiar da repetição. Era algo novo. Era a tensão elétrica que precede uma tempestade, a antecipação de um confronto inevitável. O céu, que até então era uma pintura digital imutável, uma constante em sua prisão, começou a se distorcer. Pixels se espalharam como gotas de tinta caindo na água, formando padrões caóticos e cores vibrantes que não deveriam existir no espectro limitado do tutorial. E então, no centro da vila, pairando sobre o campo de treinamento onde ele passou incontáveis horas, uma figura começou a se materializar. Não era uma forma sólida, mas uma massa pulsante de código corrompido e luz distorcida. Tentáculos feitos de dados puros se estendiam e se retraíam, como os braços de uma criatura abissal. Era ela, a entidade, a manifestação da própria prisão, e sua voz ecoou por cada canto daquele mundo digital. Não era uma voz, mas uma cacofonia. Milhares de arquivos de áudio sobrepostos, todos falando ao mesmo tempo, mas sem qualquer sincronia. Uma dissonância que feria os ouvidos. Anomalia detectada. Objeto proibido criado. Violação crítica do protocolo. Eliminação iniciada. A voz robótica e multifacetada soou como uma sentença de morte. Imediatamente, Jiwon sentiu um pulso de energia varrendo a área, uma onda de choque projetada para apagar sua presença. Mas sua habilidade de invisibilidade nível 3, aprimorada por incontáveis reinícios, e suas novas resistências a falhas, o protegeram. Ele era um fantasma na máquina, invisível ao primeiro ataque da entidade. Com um movimento rápido, ele sacou a lâmina de código quebrado. A espada brilhou com uma luz instável, pulsando em resposta à presença de seu criador corrompido, quase como se estivesse viva, faminta. A entidade não perdeu tempo. Um feixe de energia de dados brutos foi disparado em direção à torre de observação, uma linha de pura aniquilação digital. No último milissegundo, Jiwon ativou seu teleporte curto, reaparecendo em outra seção da torre exatamente quando o feixe desintegrava o local onde ele estava. A torre inteira tremeu violentamente, e pedaços de código caíram como detritos de um prédio demolido. A voz da entidade soou novamente, desta vez com uma nota de frustração em seu caos sônico. Você não pode escapar. Você é um erro. Você será reiniciado. Ela não entendia. Jiwon não estava tentando escapar. Ele estava ali para lutar. Sem responder com palavras, Jiwon tomou sua decisão. Ele saltou da torre em ruínas, ativando sua habilidade de queda suave nível 3 para controlar sua descida, e se lançou diretamente em direção à massa pulsante da entidade. A lâmina de código quebrado em sua mão era sua única esperança, a chave que ele mesmo forjou para quebrar suas correntes. Ele precisava testar seu poder. Ele precisava saber se sua aposta insana valeria a pena. A entidade, percebendo sua aproximação audaciosa, intensificou seu ataque, disparando múltiplos feixes de energia em sua direção. O céu digital se iluminou com a fúria do sistema, mas Jiwon não era mais o novato assustado de seus primeiros loops. Ele era um veterano de uma guerra que só ele havia lutado. Combinando passos silenciosos e teleporte curto em uma sucessão rápida e fluida, ele se movia como um borrão, uma falha na percepção da entidade. Ele desviava dos ataques mortais por centímetros, sua trajetória imprevisível, um fantasma dançando em meio a uma tempestade de dados. Ele se aproximou o suficiente para ver os detalhes grotescos da forma da entidade.
Viu os olhos vermelhos e brilhantes que pareciam escanear cada linha de código em seu ser, tentando desesperadamente compreendê-lo, categorizá-lo, eliminá-lo. Eles eram janelas para a alma fria e lógica do sistema. E em sua aproximação, Ji-won sentiu o peso de incontáveis loops temporais se transformar em pura determinação. Com um grito que rasgou o silêncio entre os ataques, um grito que carregava a frustração e a esperança de 1000 vidas, Ji-won desferiu o primeiro golpe. A lâmina de código quebrado cantou no ar e cortou profundamente a massa de pixels e dados da entidade. Não houve sangue, não houve som de carne sendo rasgada. Em vez disso, um som ensurdecedor de estática preencheu o ar e um flash de luz branca ofuscante explodiu do ponto de impacto. A entidade recuou violentamente e uma parte de sua forma se desfez, pixels se espalhando no ar como cinzas digitais. A voz caótica da entidade soou novamente, mas desta vez havia algo novo. Pânico. Impossível! Código corrompido! Dano ao núcleo! Ji-won havia conseguido. A entidade estava ferida. A arma que ele criou, a anomalia que ele se tornou, podia realmente danificar o sistema. Um sorriso fugaz de triunfo cruzou seus lábios. Mas a vitória foi terrivelmente breve. Quase que instantaneamente, a massa de pixels começou a se regenerar, o código se reescrevendo em tempo real. A ferida se fechou, e a fúria da entidade atingiu um novo patamar. Ela liberou um ataque massivo, uma onda de choque de dados brutos que se expandiu em todas as direções, varrendo toda a vila. Não havia como desviar. Não havia para onde correr. Ji-won foi atingido em cheio. Suas defesas digitais, já sobrecarregadas pelo confronto, foram instantaneamente pulverizadas. Sua visão escureceu. A última coisa que ele viu foi a entidade se reformando, maior, mais instável e infinitamente mais furiosa do que antes. E então, o texto familiar apareceu em sua visão embaçada. Alerta crítico. Dano estrutural ao jogador. Reinício forçado, em 3, 2, 1... Ji-won sentiu o familiar e odiado puxão do reinício, a sensação de seu ser sendo desfeito e rebobinado. Ele havia falhado em vencer. Mas no fundo, ele sabia que não havia perdido. Ele havia aprendido. Aprendido que a entidade não era invencível, que ela podia ser ferida. E a lâmina de código quebrado, sua criação, era a prova disso. Ao acordar novamente no início do loop, o tédio havia desaparecido completamente. Em seu lugar, uma nova determinação queimava. Ele agora tinha uma arma. E da próxima vez, ele estaria mais preparado. A guerra contra o sistema havia, de fato, apenas começado. O som da corneta digital ecoou pelo campo de treinamento, mais irritante do que nunca. Para Ji-won, era o dia 1, de novo. Mas desta vez, algo fundamental havia mudado. A memória do seu último confronto com a entidade estava gravada em sua mente, tão vívida quanto a sensação fantasma da lâmina de código quebrado em sua mão, e o choque amargo da derrota. Ele havia perdido, sim, mas não sem deixar uma marca. A entidade, aquela força onipotente que controlava seu mundo, podia ser ferida. E essa única verdade mudava absolutamente tudo. Sua estratégia para este novo ciclo seria diferente. Chega de apenas acumular habilidades passivamente ou testar os limites do sistema. Agora, o objetivo era semear o caos. Desestabilizar o tutorial de uma forma tão profunda que a entidade, por mais poderosa que fosse, não conseguiria conter facilmente. Ele precisava criar uma distração, um pandemônio digital que lhe daria o tempo necessário para atacar o núcleo da entidade sem ser esmagado novamente. Com essa nova determinação, Ji-won ignorou completamente o instrutor Kael e sua espada de madeira. Ele não precisava mais do tutorial básico. Ativando a habilidade Passos Silenciosos nível 3, ele se moveu como uma sombra, deslizando despercebido em direção à vila. Seu primeiro alvo já estava definido, o guarda Talos. Em seu inventário de dados, ele guardava um item precioso, a falha de script, Talos, rota alternativa. Mas desta vez, ele não a usaria para um simples teste. Ele a ativaria e a amplificaria,
transformando uma pequena rachadura em uma fratura exposta no sistema. Aproximando-se furtivamente de Talos, Ji-won ativou a falha. O guarda, que sempre seguia a mesma rota patética e previsível, hesitou por um instante. Seus movimentos programados falharam. Ele virou à direita, em vez da esquerda, e começou a patrulhar uma área completamente nova, uma parte da vila que nunca esteve em sua rotina. Mas Ji-won não parou por aí. Com a rota alterada, ele usou sua habilidade mais poderosa, pesca mística, não para extrair, mas para injetar algo no código do NPC. Ele lançou um fragmento de memória corrompida, um pedaço de glitch que ele havia cuidadosamente extraído de um loop antigo. O efeito foi imediato e alarmante. Uma notificação fria piscou em sua visão. Alerta do sistema. Comportamento de NPC altamente corrompido detectado no guarda Talos. Entidade de controle. Tentativa de reparo falhou. Talos parou de repente. Seus olhos, antes vazios e programados, começaram a piscar em vermelho e azul. As cores de um erro fatal. Ele começou a andar em círculos, repetindo frases aleatórias de seu script, completamente fora de contexto. A entidade, o grande supervisor, tentou intervir, mas a corrupção que Ji-won plantou era profunda demais, como um vírus em um sistema operacional antigo. Talos estava preso em um loop de erro, uma distração barulhenta e perfeita. Um peão a menos no tabuleiro da entidade. Com o primeiro dominó derrubado, Ji-won não perdeu tempo. Seu próximo alvo era Elara, a gentil curandeira da vila. Ele correu para a pequena cabana dela. Como sempre, ela o cumprimentou com seu sorriso programado e suas falas de boas-vindas. Ji-won não respondeu. Ele ativou a pesca mística novamente. Desta vez, em vez de extrair a magia de cura, ele injetou um fragmento de memória. Elara, protocolo de cura avançada, um protocolo oculto que ele havia descoberto e pescado em um loop anterior, quando estava apenas explorando os limites do sistema. Outro alerta surgiu. Alerta do sistema. Ativação de protocolo oculto em Elara, entidade de controle. Prioridade de reparo elevada. A entidade estava notando. Elara piscou, seu sorriso desaparecendo. Seus olhos se arregalaram, como se ela estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Ela olhou para as próprias mãos, que de repente começaram a brilhar com uma luz verde ofuscante e intensa. Ela não estava mais apenas curando, ela estava sobrecarregando a si mesma. Uma onda massiva de energia de cura explodiu de seu corpo, irradiando pela vila. A energia atingiu os NPCs próximos, curando-os de ferimentos que eles nem tinham, restaurando barras de vida que já estavam cheias. O sistema entrou em pânico. Não havia um protocolo para lidar com cura excessiva em massa. Era um paradoxo, uma anomalia que a entidade não conseguia processar. O caos estava se espalhando. Finalmente, Ji-won correu para o coração industrial da vila, a forja. Seu último alvo para esta fase do plano era o mestre ferreiro Borin, o NPC robusto e rabugento que ensinava o básico da forja. Borin estava lá, como sempre, martelando uma espada de treinamento com uma monotonia infinita. Sem hesitar, Ji-won ativou a pesca mística pela terceira vez. Ele injetou não um, mas 2 itens diretamente no código de Borin. O projeto oculto, lâmina de código quebrado. O mesmo projeto da arma que ele usou contra a entidade e um fragmento de essência de falha que ele havia guardado como um trunfo. A reação foi a mais dramática de todas. Alerta do sistema. Criação de objeto proibido iniciada por Borin. Entidade de controle. Falha crítica na contenção. O sistema estava quebrando. Borin parou de martelar a espada inútil. Ele olhou para o projeto que agora existia em sua mente digital. Seus olhos, antes cansados e mal-humorados, brilharam com uma determinação feroz e não programada. Ele largou o martelo de treinamento, pegou outro da parede, um que Ji-won nunca tinha visto antes, pesado e coberto de runas. Com uma fúria que não pertencia a um NPC, ele começou a forjar. As faíscas que voavam da bigorna não eram normais. Eram glitches, fragmentos de dados puros. Ele estava forjando a arma proibida. Em questão de minutos, a vila, antes um tutorial monótono e previsível, havia se transformado em um pandemônio.
O guarda-Talos estava preso em seu loop de erro, uma sirene ambulante de falha de sistema. Elara estava inundando a área com energia de cura descontrolada, sobrecarregando os processos da entidade. E Borim, o ferreiro, estava criando uma arma capaz de ferir o próprio deus daquele mundo. Givon havia transformado os peões em bombas-relógio. O caos estava estabelecido. Ele olhou para o centro da vila, onde sentia a presença da entidade se esforçando para apagar os incêndios que ele havia iniciado. Agora, ele tinha sua distração. Agora, ele tinha sua chance. A caçada ao núcleo da entidade estava prestes a começar.